conceito de boa governança vem se mostrando a cada dia como a principal ferramenta para construir um ambiente de confiança, transparência e responsabilidade. Tão necessário para promover o investimento de longo prazo, bem como para a estabilidade financeira e a integridade empresarial. Por isso, compreender bem o DI no âmbito das políticas ESG é fundamental, pois os riscos e oportunidades de governança provavelmente aumentarão à medida em que as questões ambientais, sociais, políticas e culturais continuarem a evoluir. Bem-vindos ao Mundo ESG. Nosso convidado de hoje, Cristóvão Ferrara. Cristóvão Ferrara é Head de Valor Social e ESG da Globo. Administrador, especialista em responsabilidade social e cidadania global, com cerca de 20 anos de experiência em liderança de áreas comerciais, marketing e valor social. Sua experiência profissional acumula passagens marcantes pela Vivo, Coca-Cola e, principalmente, 13 anos de experiência em educação, tendo ocupado posições à frente de equipes no Brasil e na América Central, nos grupos Laurent e Anima Educação. Olá, amigos do Mundo ESG. Hoje temos a alegria e a honra de receber o Cristóvão Ferrara, diretor de Valor Social da Rede Globo de Comunicação. Queria te agradecer, Cristóvão, pelo teu tempo, agradecer em nome do Mundo ESG pela tua disponibilidade e gostaria que você, Cristóvão, falasse um pouco para os colegas e acompanhantes do Mundo ESG. Quem é o Cristóvão? De onde vem o Cristóvão? E como a agenda ESG entrou na tua vida? Primeiramente, prazer. Realmente, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Bem, a agenda ESG entrou na minha vida, na verdade, através de uma experiência de 13 anos em educação. Né? E a partir do momento que eu tive a oportunidade de ter essa experiência no Brasil e fora do Brasil na área educacional, eu acabei fazendo uma transição de carreira há 2 anos e recebendo a oportunidade de assumir essa pauta também como parte desse ecossistema dentro da Globo que existe hoje, responsável pela pauta ESG aqui dentro. A gente vai falar mais sobre isso ao longo da entrevista e eu tenho certeza que vocês vão entender como é que a gente definiu essa governança dentro da Globo. E aí eu fiz essa transição de carreira há 2 anos e hoje estou à frente da área que nós chamamos de valor social, que é uma área importante da companhia, onde a gente assume vários projetos proprietários dentro da área social, mas também da área ambiental. A Rede Globo não escolhe palavras aleatórias e escolheu uma palavra muito forte para representar a tua diretoria, que é a palavra diretoria de valor social. O que são valores sociais e o que significa esse valor social para a Rede Globo? Nós nos reportamos hoje à diretoria de marca e comunicação. E dentro dessa área de marca e comunicação, nosso objetivo é gerar valor social para a marca, né, atribuindo o máximo que nós pudermos atributos sociais à marca Globo. Agora, claro, eu acho que aí faz toda a diferença como, através de que vias nós somos percebidos por essa geração de valor para a marca Globo. Então aí vem todo o que está por trás, todas as iniciativas que nós realizamos para que nós possamos ser percebidos pela sociedade como uma marca que produz algo eficiente, algo bom para a sociedade, para além do negócio Globo. Bom, vou puxar o primeiro ponto aqui, que é o ponto da discussão da agenda ESG global, né? Que é como não ser uma agenda meramente formal, meramente de compromissos e ser uma agenda consistente, que os técnicos do ESG chamam de materialidade da agenda ESG. E você falou muito de iniciativas da Rede Globo e os compromissos da Rede Globo com a concretização da agenda. Você pode falar um pouco mais sobre as iniciativas? Perfeito, Galindo. Tem várias, né? Na verdade, recentemente, no ano passado, a Globo assumiu 6 grandes compromissos dentro da pauta ESG. O primeiro compromisso é que a nossa pauta seja uma pauta social. A pauta dos nossos conteúdos permeia a pauta social. O segundo é com a diversidade dentro e fora das câmeras, né? Dentro e fora das telas. O terceiro compromisso é o bem-estar dos nossos colaboradores. Quarto compromisso com a diversidade e a consciência ambiental. O quinto é a governança e o sexto é a educação, um compromisso histórico da Globo, eu brinco desde 78 com o Telecurso 2000. Então, hoje, para cada um desses compromissos, nós temos um plano de ação robusto, um plano de ação concreto e para cada um deles um projeto. Então, a Globo, como uma empresa de comunicação, não pode se limitar ao nível de campanha, que é um nível muito básico hoje em dia para tudo que a gente faz. A gente precisa atribuir para cada uma dessas campanhas que vão ao público iniciativas concretas que estejam por trás. E aí nós alcançamos um outro nível, que é o nível de projeto. E aí, para cada um desses compromissos, há um projeto específico.
Perfeito. Isso significa o compromisso de concretização dos valores que o grupo tem em relação ao impacto social e ao impacto ambiental que as empresas modernas têm assumido cada vez mais. Pesquisando um pouco o histórico da organização, a gente viu que ela fez um movimento de exposição muito grande quando ela assumiu compromissos públicos, né, nacionais e internacionais, com o Pacto Global da ONU. E eu gostaria que você compartilhasse, né, com os nossos ouvintes como foi essa experiência do processo decisório de ser um membro do Pacto Global da ONU e assumir compromissos efetivos com a agenda. Perfeito. Acho que o primeiro ponto é que não podia ser algo raso, não podia ser algo sem concretude. Então isso demorou um tempo para que nós pudéssemos assumir de fato esse compromisso e assinar o Pacto Global. É muito além de apenas uma assinatura, né? Isso vai para um compromisso efetivo da empresa. Então tanto o nosso comitê executivo quanto o nosso conselho de acionistas tinham essa preocupação de que ao assinarmos aquilo refletisse iniciativas concretas que nós tínhamos aqui dentro. A partir do momento que nós definimos a nossa matriz de materialidade, que nós definimos os nossos compromissos e que nós estabelecemos a governança ESG dentro da corporação, aí sim nós entendemos que era o momento certo de assinar o Pacto Global e aí fazer parte de uma rede que vai trabalhar o desenvolvimento das ODS globalmente. Eu não podia deixar de cumprimentar o grupo por assumir esse compromisso, porque tem também um símbolo de puxar a fila para que outras empresas sigam na mesma direção. Aumenta muito a responsabilidade de vocês, mas eu gostaria que você contasse um pouco mais como que é essa governança interna da agenda ESG, porque ela não pode ficar restrita a uma sala e a uma placa. Isso tem que ser transversal e permear toda uma organização. Como acontece isso na prática do Grupo Globo? Esse é um ponto muito interessante, Galindo, porque aqui na Globo nós decidimos que nós não teríamos uma diretoria ESG. Não tem uma única pessoa que é dona dessa pauta. Essa é quase uma habilidade, uma competência que permeia toda a organização. Então nós optamos por fazer uma governança descentralizada. E dessa maneira, todas as áreas da empresa possuem uma representação em uma das squads que compõem os compromissos ESG. Então, cada squad possui um compromisso. Então, os 6 compromissos são 6 squads. E aí nós temos uma liderança, que nós chamamos internamente de PO, e nós temos um PMO, que coordena todo o projeto, e 3 squads transversais. Uma para cuidar da comunicação, que a gente tem, né, somos um grupo de comunicação e temos que fazer isso muito bem, uma para cuidar dos indicadores e uma terceira para cuidar do relatório em si, que nós optamos por fazê-lo no formato GRI. Ferrara, a ONU tem uma frase que eu gosto muito, que é o From Ambition to Action. E eu cunhei uma outra frase que é From Summit to Action, que é muito fácil falar de ESG durante meia hora, 1 hora num grande evento. Mas é difícil implementá-lo na rotina, na prática, porque não tem um roteiro e uma bula pronta. Então é legal perguntar para quem está conduzindo essa agenda num grupo tão relevante como a Globo, quais são as dificuldades de implementar a agenda e, se você puder quebrar, quais são as dificuldades de implementar a governança, o I, o ambiental e o social na prática. Perfeito. Bem, primeiro, a maior dificuldade é porque somos Globo e é uma empresa muito cobrada. Em todos os três níveis nós somos muito cobrados. Então, quando a gente fala, por exemplo, de governança, o grau de dificuldade é alto porque a Globo precisa ser muito transparente, porque todos os processos que ocorrem internamente na Globo, talvez seja a empresa que mais tem um nível de divulgação dessas informações, de processos internos, sendo, ganhando o público, como um todo. Então, de fato, a gente precisa ser bem cuidadoso ao trabalhar essas pautas, por exemplo, a pauta governança, quando a gente faz a implementação da nossa ouvidoria, a implementação do nosso canal de conduta, do nosso código de ética. Nós temos relação governamental. Então, essa relação governamental precisa ser regida por políticas muito bem estabelecidas e tudo isso está dentro da governança, você sabe, e precisa ser estabelecido, regido por políticas que necessariamente têm que ser muito discutidas. Não é fácil. A pauta ambiental, talvez a gente tenha um pouquinho de facilidade em relação a ela pela natureza do nosso negócio. Nós não temos um negócio tão agressor do meio ambiente, mas não há nenhum negócio que não gere impacto.
por menor que seja esse impacto, né? Por exemplo, com um negócio de comunicação e mídia. Então aqui nós temos ações concretas de gestão ambiental, de tratamento de resíduos. As nossas produções hoje, cada vez mais a gente vem implementando práticas de produção verde, que falam desde a fonte de alimentação dos geradores para as gravações externas, né, serem alimentação de energia renovável, até alimentados por energia renovável, até limpeza de figurino, né, como que o figurino vai ser limpo, como que a impressão do roteiro. Né? O roteiro precisa de fato ser impresso em papel ou nós podemos fazer, né, eliminar esse papel? Então, de fato, tem ações concretas que precisam ser estabelecidas, mas temos uma facilidade pela natureza do nosso negócio. E o social é onde a gente pode demonstrar um grande compromisso da Globo com a sociedade brasileira e, no caso do nosso negócio, ele pode se dar de diversas formas. Através de projetos proprietários, onde nós atuamos no campo social, e principalmente através do nosso conteúdo, porque o conteúdo da Globo é formador de opinião. Então, quando nós falamos de diversidade, nós podemos trabalhar a diversidade de muitas maneiras no nosso conteúdo, né? Trabalhando na pauta de negritudes, trabalhando na pauta de mulheres, LGBTQIA+, trabalhando na pauta de pessoas com deficiência. Todos os nossos conteúdos, sejam jornalísticos, dramatúrgicos, de entretenimento, de uma certa maneira, podem abordar todas as pautas voltadas para o social também. Cristóvão, no desenvolvimento de campanhas publicitárias, campanhas de mobilização, campanhas comerciais, a Globo interage com os grandes grupos nacionais e internacionais. Como vocês fazem para endereçar os valores corporativos do Grupo Globo e ajudar os parceiros da iniciativa privada que contratam o Grupo Globo para gerar engajamento interno e engajamento externo em torno dos valores que são centrais para uma campanha? Perfeito, Galindo. Essa é uma pergunta super importante, porque de fato nós nos relacionamos com muitos clientes, né, que compram publicidade, compram mídia da Globo. E o tempo todo, semana passada inclusive eu estava num evento da nossa área comercial, nós fizemos uma conferência aqui, uma convenção de vendas, e nessa convenção eu tive a oportunidade de conversar com o time e falar: o que nós buscamos com vocês não é simplesmente gerar oportunidades comerciais. Nós buscamos encontrar empresas que tenham sinergia de propósito, sinergia de valores. E a partir dessa sinergia é que eventualmente podem gerar negócios, podem gerar oportunidades comerciais. Então a ordem é essa, a ordem é identificar, né? E a Globo tem uma particularidade, isso é importante, né? Porque dentro dos negócios, cada negócio normalmente escolhe as suas pautas prioritárias. É óbvio que nós também escolhemos algumas pautas prioritárias, mas a nossa, de maneira geral, ela é mais abrangente do que as empresas normalmente costumam fazer. Porque na prática nós temos 24 horas de conteúdo, são mais de 20 mil horas de conteúdo por ano sendo produzidas. Então é muito difícil para um grupo como a Globo selecionar pautas muito pouco abrangentes. Nós precisamos ampliar esse leque, ampliar o guarda-chuva. Então com isso a gente sempre consegue encontrar dentro de diversos clientes prioridades parecidas ou análogas às nossas. Então o nosso objetivo é esse, buscar as empresas que tenham sinergia e a partir de então, desse diálogo, gerar oportunidades que podem vir a ser inclusive comerciais. Esse papo está muito interessante. Eu te ouvindo falar aqui, me vem na cabeça com clareza o nível de responsabilidade de vocês, porque vocês formam a consciência de crianças, de adolescentes, de empresários, de formadores de opinião, de pessoas das mais variadas categorias e classes, e isso com certeza traz para vocês uma responsabilidade grande, porque vocês formam o Brasil dos próximos 10 e 20 anos. Como você e o teu time lida com essa grande responsabilidade em formar o país que nós queremos para os próximos anos? É uma responsabilidade enorme, Galindo. E a gente é muito consciente dessa responsabilidade o tempo todo, né? A cada momento que nós vamos colocar um produto no ar, a gente sabe do impacto que esse produto vai ter, né? E como que isso pode, de fato, formar a consciência, formar opiniões da população brasileira como um todo. Então, para lidar com isso, não tem outra forma senão que nós nos cerquemos de muita credibilidade. Então, para isso, muitos dos produtos e dos projetos que nós colocamos, nós sempre trazemos lastreadores, inclusive instituições para chancelar aquilo que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, todos os nossos projetos proprietários possuem organizações parceiras. E eu estou falando de organismos internacionais, como por exemplo a ONU, através do Pacto Global, através da ONU Mulheres. Estou falando da OEI, por exemplo, Unicef, Unesco, agências da ONU. Então, são diversas organizações que trazem esse lastro de credibilidade, né, e técnico para todos os projetos que nós executamos.
A agenda ESG está passando por um momento de profunda reflexão, porque ela começou como uma agenda quase que dominante e agora alguns setores da economia, alguns setores políticos se insurgem contra a agenda ESG e criou-se um movimento conhecido como movimento anti-ESG. Como que foi a reação do grupo a essa dicotomia? Isso fortalece a agenda do grupo ou isso gerou alguma reflexão para haver um retrocesso? Eu acho que esse é um movimento que não tem retrocesso para a gente, Galindo. Existe uma convicção muito clara, tanto dos acionistas quanto do comitê executivo e de toda a organização em relação ao que nós estamos produzindo e da importância, como nós comentamos há pouco, da responsabilidade que nós temos para com o Brasil. E para mim o ESG é muito simples, é pensar no bem comum para além do negócio, né? Hoje em dia, o mercado está tão competitivo que nós temos, obviamente, que fazer bem aquilo que nós fazemos e que está no core da organização. Para mim, o ESG é fazer bem e fazer o bem. Eu acho que essa é a grande diferença. E fazer o bem é pensar para além do negócio. E não tem motivo para se retroceder numa pauta como essa. Muito pelo contrário, é uma pauta que a gente precisa ter coragem, que a gente precisa avançar, que a gente precisa fazer os investimentos necessários, porque você sabe, demanda muito investimento, você ter compromisso sério, né, e executar projetos concretos na pauta. Então, acho que o grupo, em momento algum, questiona o caminho e a decisão tomada. Cristóvão, como toda agenda relativamente nova, a agenda ESG ela tem a marca do pioneirismo, o que significa que não existe um roteiro de prateleira, uma bula de remédio que você pega a agenda e implementa em qualquer organização de maneira automática. Como você lida com o time para conseguir implementar uma agenda nova, mas que te dê clareza na direção que vocês querem seguir? Perfeito, Galindo. A primeira coisa a gente falou há pouco das parcerias comerciais. E quando a gente estabelece essa conexão com o mercado, um dos pontos interessantes é que nós podemos também aprender com o mercado e ver quais são as iniciativas mais fortes que estão em tendência nesse momento nas organizações que são nossas parceiras. Afinal de contas, nós temos esse relacionamento com diversas organizações. A partir daí, nós também implementamos, como eu havia dito, uma squad transversal só para analisar os nossos indicadores. E os indicadores, tanto o indicador de impacto, né, do impacto gerado por cada uma das iniciativas que nós temos, quanto o indicador de percepção do quanto o público de fato consegue associar a Globo a cada uma daquelas pautas que nós pretendemos associar. No final, esse conjunto vai nos direcionando se estamos no caminho certo, se precisamos reforçar uma determinada mensagem. Por exemplo, posso dar uma questão bem clara de umas pesquisas internas que nós temos. Hoje, as nossas ações de gestão ambiental, elas possuem uma percepção pelo público que eu diria que talvez não sejam tão justas, porque nós estamos acima daquilo que o público percebe que a Globo realiza. Quando a gente fala aqui, há pouco tempo falamos de produção verde, falamos de todo o cuidado hoje, que praticamente toda a energia que nós circulamos na Globo é energia de fontes sustentáveis. Quando nós olhamos o trabalho que nós fazemos de gestão da água, né, toda a energia, toda a água dos ar-condicionados da Globo, hoje elas são recicladas do próprio prédio. Então, isso tudo a gente entende que é um pouco injusto a percepção do público que muitas vezes não reconhece essas iniciativas da Globo. Então, nesse momento, por exemplo, no ano de 2023, a gente tem falado de priorizar a pauta de gestão ambiental, né, para que a gente aumente a percepção de algo que nós já fazemos. No processo de interação comercial, puramente business, puramente comercial, é normal que venha uma demanda do cliente e a Globo faça as suas ponderações. A agenda ESG e os critérios ESG e os valores da empresa entram nesse processo de interação comercial e vocês conseguem apoiar os parceiros a endereçar a sua estratégia da melhor maneira possível? Sim, Galindo. Obviamente, existem dois tipos de projeto. Existe aquele projeto que é um projeto específico do cliente, né, onde o cliente eventualmente quer trabalhar a sua marca numa determinada direção. E esses projetos, a Globo é mais abrangente, mais inclusiva, porque, na verdade, como, né, a gente fala, a Globo é uma empresa de mídia. E como empresa de mídia, nós somos veículo para que os clientes construam suas marcas. Então, nesse sentido, nós temos que permitir que os clientes possam explorar todas as possibilidades, as alternativas que eles têm em relação aos caminhos estratégicos das próprias marcas. Agora, existem projetos que são proprietários nossos e que nós fazemos em conjunto com outras organizações. Nesse caso, a gente precisa ser mais seletivo.
né? Porque no final das contas existe uma associação de marca. Então, aquilo que nós mencionamos sobre associação de valores, associação, sinergia de propósito, precisa ser consistente, né? Para que nossas ações não sejam vistas como, né, que nós sejamos viabilizadores de social wash, greenwash ou nada disso, né? Então precisa haver, primeiro de tudo, consistência nas práticas do cliente, para que então nós possamos pensar em projetos conjuntos e que então esses projetos finalmente possam ir ao ar como um projeto associação de marca do cliente e a marca Globo. Vamos falar um pouco de Brasil. O Grupo Globo é uma empresa muito relevante no país, é uma empresa brasileira. E como vocês enxergam o potencial do Brasil de ser um protagonista da Agenda Verde e também de ser um protagonista de transformações sociais profundas, porque o país tem esse desafio de conseguir diminuir essa diferença social que se acumulou ao longo de tempos. Como a empresa olha essa oportunidade? Perfeito. Primeiro, como um grupo brasileiro e 100% brasileiro, a gente precisa acreditar no Brasil mais do que qualquer outra organização. Então, sim, a gente acredita na possibilidade, na liderança do Brasil nessa pauta. Ano passado, nós estivemos, inclusive, em alguns fóruns, em alguns eventos discutindo sobre isso, e em várias pautas é bastante óbvia, né, essa possibilidade. Quando a gente fala, por exemplo, da pauta de compensação de carbono, é quase evidente, né, que o Brasil tem todo o potencial para liderar essa pauta mundialmente falando, né, e associar isso com a pauta social, né, é mais do que natural. Na verdade, eu diria até que seria um grande erro dissociar a pauta ambiental da pauta social, né? Talvez o futuro e o caminho para a nossa agenda é buscar uma associação cada vez maior para que a gente consiga promover a recuperação ambiental necessária, atrelada a um desenvolvimento social. Se fôssemos pensar no melhor modelo para a gente acelerar a implantação da agenda ESG nas empresas, para que o Brasil pudesse, num tempo mais curto, ficar evidente nesse protagonismo. Quais seriam os desafios que você enxerga para a gente acelerar essa agenda? Essa é uma agenda onde a gente precisa, Galindo, cada vez mais remar todos juntos e na mesma direção, né? E aqui nós estamos falando de iniciativas privadas, e aqui eu acho que o simbolismo, né, do Pacto Global, que reúne hoje, né, uma das maiores agendas mundiais do Pacto Global é a agenda Brasil do Pacto Global e, consequentemente, então, a partir daí, somar os esforços públicos, privados, todos nessa mesma direção, né? Então, o Pacto Global olha uma parte disso. Acho que a gente precisa também do governo remando nessa mesma direção para que nós possamos alcançar, né, esses objetivos no menor espaço de tempo possível. Lembrando que não vai ser nunca a curto prazo, né? É o menor espaço de tempo possível. Acho que a palavra possível aqui tem um impacto fundamental, porque se a gente olhar com o curto prazo demais, a gente vai se frustrar, porque não se resolve um problema desse tamanho que nós temos em pouco tempo. Cristóvão, aqui eu vou tentar simplificar um desafio complexo. Você, como um grande líder de uma agenda muito relevante numa grande empresa, o que você daria de dica para outros líderes da agenda em ESG em outras empresas, de quais são os desafios e quais são as principais movimentações, as principais coisas que se pode fazer para que essa agenda se implemente de uma maneira mais rápida e mais eficiente nas organizações? De líder para líder, o que você acha que é uma dica rápida de como implementar a agenda? Perfeito, Galindo. Primeiro, eu acho que tem dois trabalhos importantes e eles estão totalmente correlacionados, como não poderiam ser. Eles são, primeiro, é de sensibilizar as equipes. De fato, como que a gente mostra para as equipes, façam com que essa pauta toque o coração das pessoas, toque no propósito individual de cada uma das pessoas. Mostre que, através de uma agenda corporativa, você pode realizar um propósito que muitas vezes a gente tem um propósito individual. Quantas e quantas pessoas dentro das organizações, a gente ouve muito essa frase, eu adoraria fazer um trabalho de voluntariado e eu não tenho tempo para isso. E como que você pode aproveitar o tempo que você está dentro da empresa para executar algo que não é voluntário, mas vai afetar o bem, vai fazer o bem e vai afetar a sociedade positivamente, vai afetar o mundo positivamente. Então, acho que é uma pauta de sensibilização. E a partir da sensibilização, o engajamento, né? Porque, de fato, muitas vezes essa é uma agenda que até pouco tempo atrás era vista como uma agenda paralela, né? E agora ela se mistura com o negócio. Ela deixa de ser uma segunda agenda e vira uma agenda principal junto com o core business de qualquer empresa. A empresa que não estiver vendo dessa forma, eu já digo, está desatualizada, né? Precisamos ver isso como parte do core business de toda a organização. Então, a
partir daí a gente vai conseguir gerar um engajamento para que as pessoas consigam de fato dedicar tempo, recursos, investimentos para essa pauta. Aí vamos aproveitar, já que estamos falando dos profissionais, para falar para os profissionais da Agenda ESG, que é uma nova categoria criada recentemente. O que você acha que são os principais diferenciais dos profissionais da Agenda ESG? E, de novo, qual seria a dica para quem está querendo entrar para essa agenda? O que seriam os principais indicadores de hard skill e de soft skill para que o profissional se desenvolva e obtenha sucesso na Agenda ESG? Galindo, eu acho que o hard skill é o mais fácil de se obter. Como sempre, né? Como tudo, em todas as áreas, o hard skill você vai fazer 2, 3 cursos e você vai entender os principais conceitos, você vai ler as principais pessoas que têm escrito sobre essa pauta, você vai se desenvolver e é muito fácil. Agora, para uma agenda que demanda sensibilização e que demanda engajamento, o soft skill é que pega. Então, essa capacidade de mobilização da organização precisa ser um diferencial de quem estiver à frente da agenda ESG dentro das organizações, né? Então, eu acredito que esse é o principal atributo. Claro, isso envolve outras soft skills, capacidade de comunicação, né? A flexibilidade, porque, obviamente, essa é uma pauta que ainda é relativamente nova para algumas pessoas. Então, elas vão demorar um pouco para entrarem, né? Para se engajarem como propriamente deve ser feito. Então, a agenda de flexibilização, a pauta, né, você ser um pouco flexível, também passa a ser importante. Então, isso entra num escopo aí grande de soft skills, de fato, que esse profissional precisa deter. Lembrando os seguidores do Mundo ESG que soft skill também se desenvolve. É importante que a gente consiga se desenvolver do ponto de vista de empatia, do ponto de vista de diminuir o ego para ser mais colaborativo, modelos de liderança eficientes que são capazes de serem desenvolvidos, de liderança colaborativa. As duas trilhas na formação de um profissional são passíveis de serem desenvolvidas, tanto o hard skill quanto o soft skill. Então o desafio está aí e a dica de uma das grandes lideranças nacionais também. Cristóvão, estamos chegando ao fim de uma entrevista com muito conteúdo e eu queria fazer as 2 perguntas finais para você. A primeira delas, se você tivesse uma lâmpada mágica, pudesse esfregá-la e dela sair um gênio e ele te oferecesse um desejo de qual seria a alavanca principal de implementação de uma agenda ESG no país, nas empresas e na nossa sociedade, qual seria o seu desejo? Galindo, eu não vou fugir da resposta anterior. O meu desejo é que as pessoas conseguissem ser tocadas pela importância dessa pauta, né? Que as pessoas conseguissem perceber, de fato, o poder de transformação que está nas nossas mãos, ao mesmo tempo a urgência que essa pauta demanda, né? E que nós não podemos esperar que a próxima geração, se nós queremos garantir o futuro da próxima geração, não será ela que irá transformar essa realidade. A realidade tem que ser transformada por nós aqui agora. O tempo urge, nós temos pouco tempo para mudar a realidade do nosso planeta. Na linha desse otimismo, se você tivesse uma bola de cristal e pudesse fazer a projeção de onde vai estar a agenda ESG em 2030, qual que é a tua aposta? Então, acho que primeiro falando da Globo, né, eu espero que a gente consiga em 2030 cumprir a agenda, ter completado a agenda que nós nos propusemos. Essa agenda 2030 foi escrita no ano passado, ela possui metas claras que precisam ser atingidas até 2030. Metas de diversidade, metas de horas de conteúdo que nós vamos levar ao ar com a pauta social, metas, enfim, metas ambientais que nós vamos cumprir, nos manter, nós somos hoje uma empresa carbono zero, mas nós temos uma meta clara de diminuir em 30% as nossas emissões brutas de carbono, né, de gases de efeito estufa. Então, enfim, primeiro, pensando na Globo, eu acho que a gente precisa cumprir as metas que nós nos comprometemos. E pensando no planeta, eu acho que as ODSs dão um bom guia para a gente, né? Nós temos aí 17 ODS para serem cumpridas, com 169 metas. E se a gente olhar ali, não precisamos extrapolar o que está ali, né? Nós precisamos olhar para elas e pensar que em 2030 nós possamos ter uma nova agenda e não uma mesma agenda com problemas do passado, que esses problemas sejam de fato superados. Então, a bola de cristal, que eu espero muito que aconteça, é que em 2030 a ONU se reúna novamente para pensar uma nova agenda e que essas 169 metas estejam superadas e que nós possamos pensar em próximas. Queria agradecer ao Cristóvão pela excelente entrevista, pela densidade, pelo conteúdo,
por ter aberto para nós as portas da Rede Globo e nos permitir conhecer um pouco mais os compromissos, os indicadores, os desafios. Eu espero que você, como liderança, continue a semear o bem, a semear a agenda e que a Globo consiga puxar a fila de uma série de outras empresas que olham para o Grupo Globo como uma referência e seguem aquilo que o grupo faz, e essa liderança, esse protagonismo é super importante para a agenda se implementar. Agradeço a audiência dos colegas e seguidores do Mundo ESG e espero que a próxima agenda seja tão boa quanto essa.